As façanhas do Mossad inspiraram filmes, livros e programas de TV. Eles assassinaram terroristas, resgataram reféns e caçaram nazistas. Alguns viveram profundamente disfarçados por anos. Outros usaram roupas extravagantes atrás das linhas inimigas. Mas a maioria se mistura às sombras. Eles podem ser qualquer um, estar em qualquer lugar, e você só saberá da presença deles bem depois que se forem. Mas, como se aproximam dos líderes terroristas? Fácil. Eles apenas precisam ser mais inteligentes do que eles. Significa que devem utilizar estratégias imprevisíveis. Aqui vão 4 histórias menos notáveis do Mossad. Desde o seu primeiro dia como um Estado, Israel tem lidado com, digamos, vizinhos não amigáveis. E graças a um doador generoso, esses vizinhos se tornaram bastante sofisticados nas últimas décadas, o que significa que o Mossad teve que se tornar muito criativo. Conhece essa expressão, o peixe apodrece pela cabeça? Bem, eu não sei se isso é verdade especificamente para peixes, mas é um bom resumo da estratégia do Mossad. Nessa analogia, o peixe é um grupo terrorista recebendo ordens da cabeça do peixe, seus superiores. Logo, para desabilitar um grupo, elimine seus líderes. Mas como você faz isso? Bem, você pode ir à guerra, que é sangrenta e cara, ou pode usar uma pequena força altamente treinada que visa os líderes e apenas os líderes para minimizar as baixas civis. Passaportes falsos, disfarces elaborados e um assassinato muito real de um alto comandante da organização palestina, Hamas. Você não lidera uma organização terrorista sem ter algumas células cerebrais. Terroristas espertos sempre estão alertas. Não confiam em ninguém além do seu círculo íntimo, dificultando a espionagem. São difíceis de monitorar remotamente, pois não usam redes sociais ou telefones rastreáveis. Eles podem nem mesmo dormir na mesma cama todas as noites. Como um espião de um país rival pode alcançar tal homem? Bem, aqui estão 4 maneiras diferentes. 1972 foi um grande ano para as Olimpíadas. Os Jogos voltavam para a Alemanha pela primeira vez desde 1936. Anteriormente, os judeus foram proibidos de competir. Mas quase 40 anos depois, o Estado judeu estava enviando 15 nadadores, lutadores, atiradores, esgrimistas, marinheiros e até mesmo um caminhante. O caminhante era, de fato, um sobrevivente do Holocausto que evitou a morte novamente quando terroristas palestinos mataram 11 atletas israelenses. Eles agora disseram que havia 11 reféns. 2 foram mortos em seus quartos. Ontem de manhã. 9 foram mortos no aeroporto esta noite. Todos se foram. Israel não reagiu bem a este ataque. O Mossad iniciou a Operação Ira de Deus para localizar todos os envolvidos. A virada crucial ocorreu em outubro de 1972, quando uma fonte libanesa revelou as localizações precisas dos escritórios da Organização para a Libertação da Palestina e oficinas de armas em Beirute. A revelação mais emocionante foi o endereço residencial de 4 grandes nomes da Organização para a Libertação da Palestina, incluindo um que auxiliou no planejamento do massacre de Munique. A informação não facilitou a tarefa do Mossad de infiltrar uma unidade de elite em uma cidade inimiga, destruir vários escritórios da Organização para a Libertação da Palestina e eliminar 4 líderes principais da organização para a libertação da Palestina em suas casas, tudo sem machucar civis ou ser descoberto. Caramba. Então chamaram o comandante da elite israelense, que viria a ser primeiro-ministro. O plano dele era simples. Uma equipe de 15 homens se dividiria, neutralizaria todos os alvos simultaneamente e sairia rápido. Ah, e metade deles usaria maquiagem e saltos. Sim, você ouviu certo. Na Beirute dos anos 70, era incomum ver grupos de homens musculosos e peludos às 11 da noite. Mas na chamada Paris do Oriente Médio, um bando de casais saindo para uma festa mal merecia um segundo olhar. Eles se prepararam por meses. Em uma noite de primavera de 1973, os comandos de elite de Israel seguiram para Beirute de barco, vestidos elegantemente. O Líbano era um estado inimigo, então. Embora os rapazes nunca tivessem estado lá, sua inteligência permitiu que encontrassem seus alvos rapidamente. Os alvos da Organização para a Libertação da Palestina morreram em minutos. Tudo ia bem até que uma bala perdida atingiu a buzina de um carro, acordando a rua toda. Mas a polícia libanesa, que presumo que pensaram estar respondendo a um roubo, não era páreo para as unidades de comando. O tiroteio acabou rapidamente e todos os comandos conseguiram voltar para o barco a tempo. As coisas não andavam bem do outro lado da cidade. 3 comandos foram alvejados ao se aproximarem da sede da Organização para a Libertação da Palestina.
Porém, o comandante deles não abandonou a missão. Os soldados restantes fixaram explosivos no prédio e retornaram ao ponto de encontro. Do barco de borracha, observaram o prédio ruir, lançando uma grande coluna de fumaça para o céu. Descobriram depois que 35 membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina estavam lá dentro. O Frente Popular para a Libertação da Palestina executou vários sequestros, bombardeios e homicídios, entre eles um massacre que vitimou 17 turistas de Porto Rico. No dia seguinte, o governo libanês inteiro renunciou. Enquanto isso, os Estados Árabes lutavam com sua nova realidade. Israel levava a justiça muito a sério. O Estado judeu poderia atacar a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas nem toda missão requer uma força de ataque de elite em trajes sofisticados. Para capturar um assassino, às vezes é preciso ser sutil. Isso implica que você precisa de um método não convencional. O que nos leva a... A moda de 1977 pode ter sido ridícula, mas a situação em Israel era muito grave. Os israelenses estavam imersos em terrorismo. Alguns dos piores ataques vieram da Frente Popular para a Libertação da Palestina. Sim, os mesmos palhaços da história anterior. O Mossad pode ter perdido 35 membros em 1973, porém se manteve focado. O cofundador Wadi Haddad, que havia sido expulso de sua própria organização por ser muito radical. Haddad era um médico que escolheu dedicar sua vida a machucar pessoas em vez de curá-las. Trabalhava secretamente como agente da Komitet Gossudarstvennoy Bezopasnosti, lidando com desertores soviéticos e indivíduos desagradáveis ao Kremlin. Mas seu verdadeiro amor era planejar ataques terroristas contra israelenses. Quanto mais intenso, melhor. Mas Haddad não era fácil de se aproximar. Ele vivia no território inimigo de Beirute, sempre acompanhado por sua esposa e filhos. Nas raras ocasiões em que não estavam presentes, Haddad teve a sorte de sobreviver a um bombardeio e a um lançador de granadas propelidas por foguete pela sua janela. Métodos tradicionais não funcionariam com ele. O Mossad precisava ser criativo. Um grupo de cientistas israelenses criou um veneno indetectável de ação lenta que leva meses para eliminar completamente. Qual a melhor forma de acumulá-lo no corpo? Colocá-lo em sua pasta de dente. Um dos capangas de Haddad, possivelmente uma mulher, trabalhava secretamente para o Mossad. Tudo o que conhecemos deste agente duplo até agora é seu codinome, Tristeza. Sim, meio espião, meio vocalista de banda emo. Tristeza só precisava trocar a pasta de dente de Haddad por uma idêntica e deixar o veneno agir. Haddad deve ter mantido seus dentes limpos. Por meses, ele perdeu peso, depois cabelo, depois sangue. Mas nenhum médico conseguia explicar o porquê. Eu acho que havia outros fatores em jogo aqui. O que você quer dizer? Sua equipe pediu ajuda à Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Sem sorte. Haddad faleceu aos 49 anos em um hospital da Alemanha Oriental. A história oficial é que ele morreu de câncer. Nos bastidores, colegas e médicos acreditavam que ele foi envenenado. Eles simplesmente não tinham como provar isso. Foi um assassinato de baixa assinatura, o que significa que era difícil de rastrear ou provar. Porém, nem toda a ação do Mossad é tão limpa, trocadilho à parte. O que nos leva a outra missão explosiva. Lembra dos primeiros dias dos celulares? Eu também não. Mas nos anos 90, poucos pensavam que, com a tecnologia adequada, seu telefone poderia ser rastreado ou grampeado. Yahya Ayash não era comum. O comandante jovem do Hamas, um engenheiro elétrico brilhante, sonhava em fazer mestrado no exterior. Ele uniu-se ao Hamas, aplicando seu conhecimento na criação de bombas suicidas que vitimaram 90 israelenses e feriram muitos outros. Não havia dúvida sobre isso. O engenheiro tinha que ir. Ayash era astuto, trocava constantemente seu telefone e local de descanso. Não parecia ter vida social como muitos engenheiros, né? E ele era paranoico ao extremo, então era impossível infiltrar um agente em seu círculo íntimo até que o Mossad descobriu que ele passava muito tempo com seu amigo de infância. Sempre que visitava, usava o telefone do amigo para falar com os associados, isto é, membros do Hamas e amigos no Irã. O amigo de Ayash era muito leal, mas o tio dele... Ele podia ser corrompido com um pacote de benefícios, incluindo uma nova vida nos Estados Unidos da América. Ele só precisava dar a Ayash um novo celular pequeno. O Mossad informou sobre um transmissor interno para a escuta telefônica. Mas isso era uma mentira. Não precisavam escutar as conversas sinceras de Ayash com o pai. Eles precisavam se livrar dele. Eles inseriram uma pequena bomba no telefone, capaz de matar Ayash sem ferir outros na casa.
Assim que o especialista em reconhecimento de voz autorizou, o Mossad explodiu o telefone. A linha silenciou, assim como o homem que matou vários israelenses. Foi uma missão bem-sucedida, que deveria ter ocorrido antes de Ayash arruinar tantas vidas. Esta foi uma operação relativamente à moda antiga. Sem veneno, sem disfarces. A próxima tentativa dele seria tudo, menos tradicional, porém até a ação mais tecnológica pode falhar. 2 explosões ocorreram com 10 segundos de intervalo. Este momento deve ser o fim desse processo de paz sangrento. Incrível que essas notícias surgiram só 2 anos após israelenses e palestinos firmarem acordos de paz. O Hamas, apesar de tudo, sabotou o processo de paz, provocando uma onda de terror que matou dezenas de israelenses. E os israelenses estavam cansados disso. Eles acabaram de eleger um novo primeiro-ministro que prometeu mantê-los seguros. Como primeiro-ministro, é minha responsabilidade fazer tudo ao meu alcance para combater esse mal terrorista. Netanyahu sabia que precisava atingir significativamente a infraestrutura do Hamas. O Mossad selecionou Khaled Mashal, vice do gabinete político do Hamas. Morava em Amman, e apesar de Jordânia e Israel estarem em paz, o reino não aceitaria um golpe israelense em seu território. A operação precisava ser ágil, discreta e sem suspeitas. Mashal precisava aparentar morte natural. Portanto, o Mossad recorreu novamente à sua equipe de cientistas que propôs levofentanil para a tarefa. Sim, aquele fentanil, mas aqui está a parte realmente louca. O Mossad usaria ultrassom, não agulha, para administrar o veneno ao invés de apenas injetá-lo e fugir. Não me questione sobre o funcionamento disso, pois não compreendo tal mágica. Que feitiçaria é essa? Mas aparentemente, o cara só sentiria uma lufada de ar e algo meio úmido. Ao se virar para repreender quem o borrifou, só veria 2 turistas atrapalhados com uma lata de refrigerante estourada pedindo desculpas. Parece genial, certo? Teria sido, se os agentes estivessem totalmente preparados, mas não estavam. Suas histórias de cobertura eram insuficientes, não estavam preparados para todas as situações, como se a filha de Michelle estivesse presente. Todas as manhãs, Michelle levava seus filhos de carro. Primeiro, ele era deixado no trabalho. E por trabalho, refiro-me ao quartel-general de uma organização terrorista onde ele planejava como matar pessoas. O motorista então levava as crianças à escola. Mossad sabia que as crianças estariam no carro com Michelle. Eles não esperavam que a filha dele saísse do carro para abraçar o pai pela última vez. O motorista saltou do carro para persegui-la, o que o colocou na posição perfeita para ver um cara parado atrás de seu chefe com os braços levantados. Certamente, o motorista desconhecia que o agente usava um dispositivo de ultrassom com veneno. Ou seja, não seria a primeira coisa que eu pensaria ao ver um suspeito. Ele pensou que o cara tinha uma faca. Então ele gritou, Khaled! Khaled se virou e o agente, em pânico, pulverizou-o no ouvido. Khaled olhou para os agentes. Os agentes olharam para ele. Eles correram desesperados. Nem conseguiram executar o truque com o refrigerante que sempre praticavam, irritando todos. As coisas pioraram quando outro operativo do Hamas viu o agente correndo na rua. Eles podiam ter simplesmente nocauteado e fugido, mas preferiram agredir até a exaustão, permitindo que outro operativo palestino os conduzisse à delegacia local, onde se passaram por turistas canadenses. Porém, o Conselho Canadense não foi enganado. O jogo acabou. O Hamas declarou que Israel e Jordânia estavam aliados e que os 2 milhões de palestinos não ficariam contentes ao descobrir que o rei permitiu a ida dos israelenses. Para manter sua coroa, ele teria que executar publicamente os 2 agentes. Outros 6 cúmplices estavam escondidos na embaixada israelense. Então agora Israel tinha uma escolha realmente ruim. Eles tinham 2 opções. Permitir que Mashal morresse, condenando 8 agentes do Mossad a uma morte horrível, ou fornecer o antídoto parecendo extremamente estúpidos. Eles escolheram parecer estúpidos. Mashal sobreviveu. Todos os agentes e centenas de prisioneiros palestinos que Israel teve que libertar retornaram em segurança, como um pedido de desculpas. Até 2024, Mashal segue vivo e bem no Catar. Sim, foi uma grande confusão. Até lendas cometem erros. Mas as missões mais bem-sucedidas são aquelas sobre as quais você nunca ouve falar. Desclassificadas após 50 anos. E soam mais estranhas do que a ficção. Não sou de apostar, mas acredito que nos próximos anos, agentes secretos israelenses realizarão missões bem audaciosas.
O governo israelense jurou eliminar todos os planejadores do ataque de 7 de outubro. E eu não tenho dúvidas de que eles estão falando sério.